Olá, pela PEC TV estamos iniciando o nosso terceiro programa Enquanto a Bola Não Rola, uma iniciativa do Pombal Esporte Clube com o lançamento deste programa através da PEC TV, esse canal de comunicação com os torcedores, com o povo de nossa cidade, com os desportistas. E dentro dessa programação nós temos o propósito de fazer um remake, né? Trazer pessoas a este programa que de certa forma contribuíram para o esporte nas suas mais diversas modalidades, o desportista aqui na cidade de Pombal. Eu acredito e eu cultivo essa ideia, Levi, de que a gente não pode ir adiante, a gente não pode consolidar o futuro se a gente não consolidar e não tiver alicerçado o nosso passado. Então, as pessoas que, de certa forma, prestaram serviço ao esporte de Pombal, até o presente momento, eu acredito que não tenham recebido esse reconhecimento público, essa homenagem pública. E a nossa finalidade aqui, nesse programa Enquanto a Bola Não Rola, pela PEC TV, é justamente fazer isso. Trazer ex-treinadores, ex-atletas, ex-empresários do esporte, pessoas que de forma direta ou indiretamente contribuíram muito para o desenvolvimento do esporte em nossa cidade. E hoje, para o nosso prazer, para a nossa alegria, nós estamos trazendo aqui Levi Sena da Silva, que foi atleta, que foi treinador aqui de diversas equipes, que tem uma história prestada ao futebol da nossa terra, e nada mais justo do que prestar essa homenagem que ficará registrada para sempre, porque esse programa, essa interação midiática que nós estamos fazendo hoje, é algo que se perpetuará além do tempo, ninguém apaga, vai ficar registrada para sempre, é um livro eletrônico, né? Então o nosso programa, Enquanto a Bola Não Rola, tem se constituído nessa característica de ser um livro, um ato de registro e de reconhecimento, que aí se perpetuará por gerações e será visto em todo o mundo, não só em Pombal, como na Paraíba, no Brasil, mas no mundo inteiro, porque a internet hoje tem essa propagação, não é? E antes de passar a palavra a Levi para os cumprimentos iniciais, eu gostaria de reiterar mais uma vez que o Pombal Esporte Clube está para disputar a terceira divisão do Campeonato Paraibano. O Pombal Esporte Clube hoje é a única equipe profissional de nossa cidade. Nasceu em 2018, galgamos aí um caminho muito difícil, mas com muito planejamento, com muita ação, com muita determinação, e hoje nós somos a única equipe profissional de nossa cidade, para a satisfação de todos. É uma equipe que não tem dono, é uma equipe que representa todos, é uma equipe da cidade, é uma equipe de toda a nossa gente, das mais variadas raças, credos. Então aqui é um clube que a gente tem se pautado pela transparência, pela participação, pela democracia e, sobretudo, por essa interação que a gente tanto busca. A gente tem preparado uma equipe, Levi, uma equipe de base que já vem conosco, apesar desse intervalo da pandemia, já há alguns anos. E o nosso sonho é daqui a algum tempo a que a gente possa formar uma equipe profissional para disputar o Campeonato Paraibano, com a grande maioria ou em toda a sua totalidade de atletas de Pombal. Nós temos um plantel na base que promete muito, né, com muitos talentos, estamos trabalhando isso. Quisera eu que já pudesse contar com toda esses atletas já para a próxima e primeira disputa como profissional. Mas como você sabe, você foi treinador,
tudo é um trabalho de paciência, de formação, de persistência, de insistência e, sobretudo, de acreditar nos nossos valores. Levi, para nós é uma imensa alegria, como eu já te falei, recebê-lo aqui nos nossos estúdios ainda, em fase de formação, para esse bate-papo informal, aqui sem muita formalidade, né, descontraído. E eu passo as palavras agora a você, para que você possa dar seus cumprimentos iniciais a todos os nossos internautas, a todos os torcedores, ao povo, à cidade de Pombal e a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde. Eu quero, primeiro que tudo, agradecer a você pelo convite que você tem me feito. E eu estou muito alegre. Pela primeira vez estou participando em um trabalho que, como é o esforço seu e em si uma comissão, e vocês estão fazendo um grande trabalho. E agora eu quero dar boa tarde também aos torcedores do Pombal Esporte Clube, né? Pombal Esporte Clube. E aquele torcedor que gosta de futebol daqui de Pombal. Pombal, a nossa cidade, precisa disso, desse time e disso que você está fazendo aqui. Eu sou o terceiro convidado a participar e estou emocionado e alegre, porque só em participar eu revejo o que eu pensava há 20 anos atrás. Será que um dia a cidade de Pombal vai ter um time organizado? Está aí e o torcedor já sabe, está participando e vamos torcer que o time chegue a participar do Campeonato Paraibano de Futebol Profissional, ganhando a terceira divisão, né? E a segunda ir para o profissional. Meu desejo é ver isso. Enquanto eu não morrer, vou ao campo e vou assistir algum jogo do time. Muito bem. Realmente, Levi, a gente precisa sonhar, né? Se a gente não sonha, o homem que não sonha, que não acredita, ele começa a morrer em vida. Então a gente precisa alimentar isso. Nós estamos, toda a diretoria, nós estamos emprestando o nosso tempo, nós estamos emprestando um pouco das nossas vidas em prol de quem? Em prol do clube. O clube hoje trabalha, para você ter uma ideia, Levi, a nossa base ela é formada praticamente 100% de 98% de pessoas carentes, de atletas que não têm condições de pagar uma escolinha, de atletas que não têm nome, que não têm sobrenome, mas nós temos o Pombal para que ele, querendo, se esforçando, possa se apresentar e possa ser descoberto como um talento de nossa juventude. Além que você sabe do papel social que o futebol desenvolve, né, junto a essa garotada, tirando da desocupação, ocupando a juventude com os princípios que norteiam o nosso esporte. Mas, Levi, você não era natural de Pombal, não é isso? É verdade, sou de João Pessoa. Você nasceu em João Pessoa, mas praticamente se radicou em Pombal, não é? Você casou... Sou cidadão pombalense. Casou, teve filhos aqui. Você foi professor também, né, Levi? Fui. Uma época eu fui professor no sítio, lá perto de... Hoje é cidade, mas antigamente perto de Cajazeirinha. Certo. Eu fui professor. Você lembra de algum aluno seu que passou por você em sala de aula, que hoje esteja aqui conosco, que a gente possa relembrar esse tempo seu lá na zona rural como professor? Eu tenho 2 alunos que hoje são formados. Uma professora que ela mora em Cajazeirinha, mora aqui, mas dá aula em Cajazeirinha. E o nosso pequeno, grande homem, Cesar de Almeida. Uma baraluna, né? Foi meu aluno, eu sou padrinho dele. Que beleza. E ele passou, logo começou,
estudar comigo, veio fazer, antigamente fazia a quinta série, a prova, né, nos colégios. Aí ele foi um dos primeiros, segundo foi terceiro lugar, aí daí começou a caminhada. Cesário de Almeida, Me orgulho muito dele. sem dúvida. Cesário de Almeida é um orgulho para todos nós, é um homem muito inteligente, né, uma reserva moral que nós temos na nossa cidade. Não é? Então sempre que tenho a oportunidade de encontrá-lo, eu tenho essa preocupação de saudá-lo como uma das grandes referências. Não é? E outro dia eu vi um comentário até engraçado, não é? Alguém, você sabe que em todo canto nós temos aquelas pessoas que nos apoiam e tem aqueles também que estão lá para fazer a crítica. E a crítica eu acho que ela é bem-vinda, desde leve que a crítica seja uma crítica construtiva. Alguém chega e diz, Theo, vocês estão errando nisso. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe tudo. Nós sempre temos o que aprender com alguém. E outro dia eu conversando com um amigo meu e ele disse, esse time aí é um time de doutores. Então, foi a primeira vez que eu vi alguém ser, digamos assim, criticado por ter uma formação. Então, quer dizer, quem faz futebol não pode ter nenhuma outra formação. Eu achei aquilo é o que a gente chama popularmente, o conceito de inferioridade, o conceito que a gente chama de falta de apuração com as coisas, né? Porque o professor Cesário, por exemplo, é doutor, né? É advogado hoje, ele tem doutorado na área dele, é professor e, no entanto, participa dos movimentos sociais, está sempre à disposição do Clube Menor Trabalhador. Então, outro dia eu vi essa crítica e achei até engraçado, como se quisesse rotular o Pombal Esporte Clube como um clube distante do povo, distante da cidade. Eu sinceramente não entendi, mas eu compreendo perfeitamente. Isso muitas vezes é falta até de apuração dos fatos, de maturidade, a gente tem que compreender, não é? Mas assim, como alguns colegas do grupo, nós tivemos essa preocupação de trazer de volta esse clube, porque o futebol de Pombal chegou num ponto que precisava alguém fazer alguma coisa, né? E por enquanto esse alguém está sendo essa diretoria. Como eu falei, o clube não tem dono, né? Eu estou presidente, mas não serei presidente a vida inteira, né? Haverá eleição, outras pessoas virão com outras ideias, com outras ideologias, e é isso que a gente quer. Agora, o que a gente prima e tem essa necessidade de dizer é que o clube é da cidade, não é? E o clube é para a cidade, e a gente não visa com esse clube nenhum lucro. O que a gente quer é uma vitrine, um clube como vitrine para que as pessoas os nossos talentos possam aparecer. Levi, em que ano você começou aqui jogando bola, aqui em Pombal, como atleta? Em que ano? Você lembra o ano? Lembro. Em 1974. 74? Foi o ano que eu vim para aqui, para a cidade. E casei em 74, e aí começou. E o meu primeiro jogo em time que a gente poderia dizer da cidade foi em 74. Você lembra o campo, Levi? Me lembro, demais. Onde foi? Lá perto de José Bezerra. Era o que chamava Veloizão ali, né? Era. Muito até bem. O time, porque eu ainda dei fiz 2 jogos pelo São Cristóvão, o primeiro time que eu joguei aqui. Aí o primeiro jogo, eu tenho gravado tudo na minha mente, certo? Fluminense de Patos, nós ganhamos de 3-1. E o segundo com o time de Catoleu Tabajara, 2-2. O Tabajara era um time muito conhecido aqui na região, né? Muita região. Eu tive a oportunidade, quando entrevistar Erles, de dizer que eu vi o São Cristóvão jogar muitas vezes, não é? E era uma equipe muito forte, era uma equipe muito aguerrida. Não é? Eu não me lembro,
certamente já tenha, o São Cristóvão tenha perdido em casa. Mas eu não me lembro de ter ido ao Pereirão, eu não alcancei o Avelozão, mas eu não me lembro de ter ido ao Pereirão e ter visto o São Cristóvão perder. E olha que eu assisti aqui o São Cristóvão contra clubes já muito conhecidos no estado, profissionais inclusive, Nacional, Sport, né, 13, Campinense, tudo isso eu vi e sem dúvida nenhuma foi um tempo assim de muito sucesso no nosso futebol pombalense. E em que ano você encerrou? Em que ano você parou a sua relação com o futebol? Como, você também foi técnico, né? Mas quando você parou de jogar, disse, não, agora não dá mais para jogar, eu vou agora vou tentar aqui comandar equipes. Em que ano Tenho foi isso? uma pouca lembrança, mas o tempo passa rápido também e a gente tem que ter muita memória. Às vezes a pessoa diz, ei, você está ficando velho, a sua memória está... Mas tem muita coisa que não passou ainda não, só está na mente, guardada. Foi na 74, foi na base de 80, 88, 90, eu deixei e fui Deixou de jogar futebol. Jogar futebol, sabe? Aí só agora eu vou comandar. Vou comandar. Eu lembro que você residiu, acho que na rua Capitão Lindolfo, aqui na Rua do Fogo, na né? Rua do Fogo. E eu era, não estou ali chamando de velho, mas eu era um garoto. E eu lembro, Levi, que eu gostava de ouvir vocês falando de futebol na casa de Bosco da Rural. A gente chamava Bosco da Rural, né? Então ficava ali naquele terraço, ficava Levi, ficava Chiquinho, que era seu cunhado. O menino de Altino. Ficava o menino de Chaguinha, Vavá. Ali Dedé de Pichica. Gilvan. Exato. Jorge do final de Zé Preto. Não é? Cacá de Reizinho, Didi, enfim. Tinha um campinho ali próximo, né? Onde a turma batia bola. E eu gostava demais de ouvir, né? Eu gostava muito de ouvir vocês conversando. Eu não falava nada, eu passava assim muito despercebidamente, mas eu sempre estava ali, como hoje algumas pessoas gostam de usar o termo, eu sempre estava ali piruando, né? Piruando, escutando vocês falarem, não é? E aquilo era muito interessante, né? Que bom, que pena que a gente não vive mais esses momentos, né? De descontração, de ficar até tarde nos terraços, nas calçadas. Hoje a violência, infelizmente, está comandando em todos os municípios e está chegando ao nosso também. Mas são tempos áureos, né, que eu me recordo de você já como técnico, comandando as equipes. Voltando ao assunto, as equipes que você disputou em Pombal, você jogou pelo São Cristóvão, mas você também defendeu outras equipes. Como jogador. Como jogador, joguei no São Cristóvão. O último time que eu joguei em São Cristóvão, joguei no Vasco, que tinha um Vasco ali na estação. Eu joguei, que você conhece bem, eu sei que você lembra, pelo menos na conversa. Zé Deco, você lembra Zé Deco? Sei demais, Zé Decão. Todo domingo a gente ia jogar em Lagoas, com essa cidade. Exatamente, da pelada, exatamente. Né? Quando eu deixei de jogar num time grande, eu falei, vou ficar no meio do time, que eu sou mesmo do bairro. Mas em atividade, né? Em atividade, sabe? Aí a gente participou, aí o último time que eu participei foi o time do São João. O São João. O time masculino. Foi masculino, era o masculino. O feminino eu participei assim, dando alguma orientação. Na época, o professor Zildo, quando eu via lá, eu ia lá dar uma ajudinha, sabe? Mas não foi bem... Não estava muito à frente do futebol feminino, dava a sua ajuda, né? No time do São João, aí o futebol, o masculino, aí foi onde a gente implantamos um trabalho. E como técnico, Levi, quais foram as equipes, né, que você comandou? Porque eu lembro de você comandando mais de uma equipe no Pereirão. Né? Eu não me recordo quais foram, mas São Cristóvão pode. São Cristóvão. O Paraíba não, Vasco das Popular, Ferroviário, Constituinte, Nacional. Olha aí.
E vários outros times pequenos, né? Pequeno. Que não chegavam a participar Sem do campeonato, né? De algum amistoso grande. O Ferroviário também era uma equipe muito tradicional na nossa cidade. Né? Uma equipe que realmente fazia frente ao São Cristóvão, né? Era o grande adversário, né? E de grandes talentos. Né? Eu tenho muita vontade de trazer aqui Rivaldo, né? Rivaldo que era praticamente o dono, quem organizava ali o Ferroviário, né? Tem Baldoz, que era um zagueiro, né? do Ferroviário. Né? Enfim, vamos tentar trazer todo esse pessoal aqui. Mas, Levi, qual era a grande dificuldade naquela época que você enfrentava como técnico ali? Quando você iniciou, o que é que você sentiu de mais dificuldade? É a falta de organização. Todo time que eu ia participar, eu falava para o dono. Eles diziam que era diretoria, mas só o dono. O dono. Dizia, enquanto vocês não se reunirem, se reunir, convidar pessoas para formar uma diretoria, jamais esse time vai ficar assim, só jogando, como diz o ditado, pelada de domingo. Trazer um time profissional, leva o torcedor para o campo, mas a organização não tem. Porque quem resolve sou eu. Quem compra uma chuteira sou eu. Quem compra uma camisa, um calção sou eu. Aí aquele dono, aí não vai. Toda vez eu falava, todo time onde eu ia, aí tentava botar 2, 3 pessoas e daqui a pouco ficar só um. Porque aquela pessoa, você centralizava, né? Centralizava e não podia também, às vezes, eu como treinador, queria uma coisa e ele não, é assim. Aí eu digo, aí quando tinha esse negócio eu saía logo, que eu não aguentava, não suportava não. Realmente, ainda hoje a gente encontra, né, em algumas equipes essa centralização, né? Nem é bom para a equipe e nem é bom para quem está centralizando, porque também não aguenta. Não é? Fazer futebol hoje é muito caro. Não é? Fazer futebol hoje é muito caro. E uma coisa que sempre me chamava a atenção, Levi, é que havia um compromisso muito grande dos atletas. Né? Eles na época não recebiam nada, né? Eram amadores, mas havia uma entrega, né? Havia uma grande responsabilidade. Ô Levi, na sua carreira, seja como técnico, seja como jogador de futebol, teve algum episódio que você se arrepende de ter acontecido, ou de ter cometido, ou de ter participado, e que se fosse hoje, você teria uma outra atitude, teria feito diferente, isso em todas as áreas dentro do futebol, ou como jogador ou como técnico? Como técnico, eu não me arrependi de nada, certo? E eu também não procurei fazer aquela coisa assim de querer humilhar as pessoas, ou mesmo ser humilhado. Eu não participava dessas coisas. O que eu não queria, se fosse hoje, eu não queria ver aquele time jogar, quando era no domingo à noite, jogar à tarde, de noite ia tudo para a praça, tomar cerveja. Aquilo ali eu não gostava, nem quis, nem queria, nem quero hoje se eu ver. E acontece hoje também, os times jogam quando de tarde e de noite, vão tudo para a praça, ali mesmo termina o jogo, vão tudo beber. Aí eu era contra e sou contra aquilo ali. Levi, e em termos de qualidade, né? Se você pegasse aquele time do São Cristóvão, do Ferroviário, do Vasco, do Constituinte, você pegasse todas essas equipes e você fizesse uma comparação com hoje, com os tempos atuais, há alguma diferença em termos de qualidade? Antigamente tinha mais qualidade do que hoje, ou não? Ou isso é equivalente? Hoje a gente observa, principalmente o time, o Pombal Esporte Clube, a organização que hoje tem. Antigamente não tinha essa organização, certo? A diferença é grande. Agora, em termos de atleta, o atleta não... Quando o time
comprava um terno novo. Sei. Quando o time ia, aí contratava aquele atleta, às vezes levava lá para o Rio, fazer uma físicazinha, mas só aquele momento daquele jogo, certo? Ou daquele torneio, um quadrangular. Mas hoje, principalmente o time de vocês, o seu time não, o time de Pombal. É, o time de Pombal. Eu digo seu time porque você é o presidente. E me acostumei tanto a dizer seu time que como antigamente era desse jeito. É verdade. Mas em termos de atleta, já surgiu, hoje já surgiu aquele menino profissional que joga. Manu. Manu, eu não sei se tem outro. Neguinho, né? Neguinho, né? Sim, Neguinho de Hipopótamo, né? É verdade. Mas já antes também, naquela época, já tinha também jogador bom, sabe? Naquele tempo. Verdade. Profissional, que já jogou profissional. Se eu for citar aqui, o finado Edmilson, irmão de Almivan. Almivan também. Almivan é um craque, né? Almivan estudou, fez faculdade lá em João Pessoa, estudava e jogava lá em João Pessoa. Na época que eu morava lá, depois que eu tomei conhecimento com ele aqui, aí ele foi contar a história, eu digo, foi na época que eu jogava lá na Portuguesa. Eu jogava na Portuguesa de Cruz das Armas, e ele jogava, parece que foi no Alto Esporte, eu sei que o irmão dele era goleiro da União, naquele tempo União Futebol Clube, sabe? Era profissional, hoje não existe mais, que é um jornal. É verdade. A Admilson, inclusive, se eu não estou enganado, ele jogou pelo time de Cajazeiras. Jogou também. Quando, numa partida, Levi, em que eu não me recordo se era Garrincha que veio jogar aí. Parece que foi mesmo. Não sei se era uma festividade. Mas foi Garrincha mesmo. Mas, salvo engano, houve esse jogo em Cajazeiras, não é? Com Garrincha. Garrincha na época era do Botafogo, do Rio, né? E já se aposentando. Já no final de carreira, mas salvo engano, houve essa partida. E Admilson Leite de Almeida, né? Que é irmão de Almivan, de Amauri, né? De Bela. De Bela. E daquele outro menino, eu estou esquecido agora o nome dele, o outro irmão dele. Que até. Tem vários irmãos. Tem uma família grande. Que quase todos praticavam o futebol, né? Então, Levi, você tem uma vasta experiência, né? Aqui em Pombal, como técnico, como observador, né? Como professor de futebol, né? Porque todo técnico a gente considera como um professor, né? Respeita como tal. E certamente você trabalhou com muitos atletas jovens, né? Se você tivesse hoje, né? Se você tivesse hoje a oportunidade de se deparasse com um atleta, um talento que vem surgindo, por exemplo, em nossa cidade, um garotinho de 14, 15 anos, o que é que você teria para dizer a esse atleta, a esse adolescente, diante da experiência que você tem, que você adquiriu com o futebol? Eu primeiro que tudo pegar na mão dele, vamos para o Pombal Esporte Clube? Olha aí. Eu não sou nada do Pombal Esporte Clube, mas você vai participar e dar toda a informação a ele e convidar. Se ele não tem vício, ele participar do futebol, principalmente no Pombal, certo? E tem outras equipes aqui em Pombal. É verdade. Porque o jovem, eu já fui jovem, você também foi, 14, 15 anos, a vontade é fazer o que vem na mente mesmo. E se ele praticar o futebol ou qualquer outro esporte, vôlei, basquete, e se dedicar, tanto a droga não atinge aquele jovem, certo? Verdade. E a tendência dele é crescer no futebol, em qualquer área do esporte. E eu sou muito a favor quando o time trabalha, como o time de vocês trabalha nessa área, que era para os donos de antigamente ter essa visão. É verdade. Mas, infelizmente... A gente enfrenta aqui, eu sou servidor público e sou formado em Direito, sou concursado do Tribunal de Justiça da Paraíba, trabalho no fórum dessa comarca. E a gente percebe, Levi, que
índice de criminalidade em nossa cidade está relacionado ao furto e ao tráfico, não é? E quando a gente coloca 30 crianças, 36 como nós colocamos outro dia aqui no treino, ali no Pereirão, 36 crianças ali à nossa disposição, 36 adolescentes. Nós estamos ocupando a mente dessas crianças. Eles poderiam estar em outros locais, fazendo outras coisas, não é? Sabe lá Deus o que, mas não. São pessoas pobres, são pessoas humildes, são pessoas que gostam do esporte. E a gente ocupar a mente dessas crianças, além de promover o desporto, a gente também está fazendo um trabalho de prevenção à criminalidade, não é? Então eu acho que isso é muito importante. Eu quero fazer um parênteses nessa entrevista, apenas para dizer e agradecer mais uma vez, como a gente faz em todos os programas, as empresas parceiras, aquelas que estão conosco, que estão estampando as suas marcas em nosso uniforme agora na temporada 2022. Você vincular a sua marca num uniforme é sinônimo de confiança, é sinônimo de parceria. E a gente quer agradecer à empresa Mateus Importados, à Prefeitura Municipal de Lagoa, ao Sabão das Neves da cidade paulista, à Banca de Jogos Bet355, à Clínica Inove Odontologia, a empresa Contra Incêndio, né, uma grande empresa em toda a nossa região, sediada em Souza, a Transmaringá, a Líder Equipadora, as Lojas Martins, a MTEC, também empresa genuinamente pombalense, a Farmácia dos Pobres e a K1 Locações do nosso amigo Carlian. Então, essas empresas, elas estão estampando as suas marcas no nosso uniforme e dividindo conosco essa nossa temporada e essa nossa caminhada. E nós queremos também chamar a atenção do programa Sócio Torcedor. O sócio torcedor é aquele cidadão que está nos escutando agora, está nos vendo e de repente quer ajudar o Pombal Esporte Clube. Ele fará uma contribuição mensal de R$30 e receberá essa carteirinha para identificá-lo como sócio perante as empresas parceiras do Pombal Esporte Clube. Mas aí alguém pode perguntar, mas como é isso? Como é que funciona isso? Isso funciona apenas a gente pagando R$30 ao clube. Que benefício eu, como sócio torcedor, terei? Bom, além de você ajudar o clube nesse trabalho que não é fácil, você terá também grandes descontos em empresas de nossa cidade. Eu gostaria aqui apenas de citar algumas. Por exemplo, o sócio torcedor do Pombal Esporte Clube e o sócio fundador, ele tem 20% de desconto na M-Bike. No Laboratório Santa Cecília, só para você ter uma ideia, ele vai receber de 15% a 20% de desconto nos exames laboratoriais. Na Clínica Inove Odontologia, ele vai receber 100% na primeira consulta, então ele não vai pagar nada na primeira consulta, 50% na documentação ortodôntica, 20% na limpeza, 30% na aplicação de flúor, 30% na realização de uma panorâmica. No frigorífico Boi Forte, ele vai ter 5% de descontos à vista, apresentando nossa carteira. Na Farmácia do Povo, ele vai ter um desconto à vista de 5% a 20% em medicamentos éticos e genéricos. Na Farmácia dos Pobres, ele vai receber 10% de desconto nos remédios éticos e 15% em remédios genéricos, além de 5% em toda a rede de perfumaria. No Supermercado Alencar, ele vai receber 5% de desconto, exceto em recarga de celular e em cigarros. No Pombal Bike Shop, desconto de 20%. Na Uninter, desconto de 10% a 15%. Você poderá se formar
fazer um curso superior à distância com um desconto, se você apresentar a carteira de sócio do Pombal Esporte Clube. Na Centraltec você tem de 5% a 15% de desconto. Na padaria Doutor Pão você tem desconto de 5% à vista. Na barbearia do Zé, ele dá um desconto de R$5 no corte de cabelo. Na lanchonete Deu Fome, desconto de 7% se o consumo for presencial. Na TN Personal, desconto de 7%. Alô Cel, desconto de 15%, exceto em celulares e recargas. Na FK Academia, desconto de 10%. Na Líder Equipadora, desconto de 10%. Na TL Distribuidora, desconto de 5%. Na Brilhantura Calçado, desconto de 5%. Mateus Importados, desconto de 5% e parcelados e 10% à vista. 5% parcelado e 10% à vista. Na Guedes Engenharia nós temos um desconto de R$300 no seu sistema de fotovoltaico. Se você for adquirir um sistema hoje de energia solar, você terá um desconto de R$300. O Supermercado Guedes nos dá um desconto de 5%. Maringá Ótica e na Central Moto, descontos também de 5%. Modelina Armarinho, desconto de 10% a 15%. No Armazém São José, desconto de 5%. Óticas Onias, desconto de 5% a 10%. E na Dígito Informática, descontos de 8% à vista. E como é que eu faço para me tornar sócio torcedor do Pombal Esporte Clube? Você pode entrar em contato conosco através do telefone 83, o DDD Paraíba, 99622 7450. Repetindo, DDD 83, número 99622 7450. E lá você encontrará um dos nossos atendentes que dará todas as demais informações que você necessita. Além de ajudar o esporte, você se beneficiará com esses descontos. Nós estamos aqui hoje conversando dentro do programa Enquanto a Bola Não Rola, com o ex-atleta, com o ex-professor, com o ex-técnico, com Levi Sena da Silva, uma figura emblemática aqui da nossa cidade, que muito prestou serviços ao nosso esporte e que nós tivemos o cuidado hoje de fazer esse resgate e esse registro publicamente. Levi, durante a sua carreira, você lembra de algum fato engraçado, algum fato relevante, ou mesmo algum fato triste que vem à sua memória, não é? Como jogador ou como técnico, né? Algo que você viveu, né? A gente tem às vezes muito caso folclórico, às vezes nós temos fatos desagradáveis. Você tem alguma coisa na mente sobre esse aspecto? Tem. O primeiro que eu lembro sempre, na hora que aconteceu, eu ri, mas fiquei muito alegre. Foi quando o time do São João foi participar a primeira vez de um jogo no Pereirão. O pessoal a gente trouxe o pessoal do sítio, a maioria tudo era do sítio. Ô Levi, o nome do time era São João mesmo? É até filiado à Liga de Futebol. Certo, a federação, na época. Federação. A Liga de Futebol Pombalense, né? Que é a federação. Isso. Sabia que eu já fui vice-presidente da Liga? Não O primeiro vice-presidente foi eu. O presidente foi o Luiz da Planalto e o vice era a minha pessoa. Muito bem. Foi o primeiro. Depois de Saburá, a gente ganhamos lá no eleição. Mas vamos falar. Aí eu lembro, até hoje tem hora que eu lembro, estou em casa e fico lembrando. Quando eu chamei o menino, dei a orientação, aí fomos entrando, era um torneio início no Pereirão, um torneio que fizeram lá e colocamos no São João. Primeiro jogo no Pereirão, quando entrou, chega, eu estou vendo o rosto do menino, era assim, ó, olhando a torcida e os times que estavam lá, sabe? Sei, admirado. Aí eu olhei assim, eu já tinha falado com eles, aí eu chamei ele num cantinho assim, aí fui explicar a eles, ó, isso aí acontece, aí os torcedores,
que estão aqui, os times que vão participar, não vamos ficar assim, não, vamos se alegrar, vamos mostrar que temos. Depois a gente foi campeão do torneio. Que beleza. Né? Aí a coisa que marcou, que tem guardado a tristeza que Sim. tive, e sempre me lembro, no céu da memória, foi naquele acidente que morreu 3 jogadores aqui em Pombal. Verdade. Eles foram jogar em Condado, e você sabia, eu tinha sido convidado para participar desse jogo. Mas tinha um jogo no Pereirão, aí o dono do time, Ari, da oficina, era o dono do Eldorado, aí me chamou para participar do jogo. Aí fiquei participando. Quando a gente estava jogando, chegou um rapaz lá correndo, ele já de tarde, depois de 4 horas, disse, aconteceu um acidente e morreu 3 jogadores do time Pombal. O Levi, foi aquele que faleceu, Vigor? Foi, Vigor, o finado Baú e aquele menino morava no Domingo Medeiro, como é o nome dele, agora eu estou esquecido. Dãozinho. O Levi, Negão ia nesse carro? Ia também. O braço, Nininha. E eu ia também, porque há um mês atrás... E me parece que Mosquito também, não é? Mosquito também, levaram Mosquito para o Recife, até foi um problema, sabe? Verdade. Ali aí, foi terrível. Foi, aí antes de um mês assim, o menino de Carrazeirinha, o Cili Severino, me convidou e convidou aqui o pessoal para a gente jogar em Condá. A gente fomos jogar lá e ganhamos de 5-1. Aí, bem no mês, eles acertaram esse jogo. Aí me convidaram também, porque eu participava da pelada, como diz o ditado, né? Aí eu fiquei no Pereirão quando, até hoje... Levi, você lembra o ano que houve daquele acidente? Foi no final da década de 70, não foi? Foi, em 70. Eu acho que foi por aí. Não passou de 80, realmente não. Foi um episódio muito triste. Foi triste mesmo. Foi. Algo que marcou realmente. Você trouxe realmente uma lembrança. E a gente ia participar daquele jogo. As coisas quando tem para acontecer, né? É verdade. Então, assim, você acompanhou o desenrolar do futebol desde da década de 70, não é? 74, até praticamente os dias atuais. Se você tivesse de escolher um jogador só, você só tem direito de dizer assim, não, eu estou precisando de um craque no meu time. O time está formado, mas eu preciso de um craque, de alguém que desequilibre uma partida. Quem é que você escolheria? Quem foi, na sua opinião, o melhor jogador de nossa cidade? Da minha época. Da sua época. Que você viu jogar? Vi jogar e participei, joguei com ele junto, Mosquito. Irmão de Didi, irmão de Cacá. O melhor jogador que eu vi jogar, tinha 3, mas você mandou escolher um. Aí eu escolhi. Quem eram os outros 2? Almivan e Ridney. Ridney que morreu no ano passado, parece. Era um centroavante que eu participava de futebol, mas até em João Pessoa mesmo, mas o Ridney, Almivan e Mosquito, para mim foi o melhor jogador. Era um trio fantástico. Fantástico. E joguei com eles também. O Didi era muito habilidoso, eu não cheguei a ver, mas Didi era Mosquito, era muito habilidoso. Mosquito. Né? Parece que chutava muito forte, né? Era verdade. Você lembra a posição dele, não? Era meia, era na meia, sabe? Hoje, não sei nem qual é a posição que chama, era meia direita ali, ele, Almivan e centroavante Ridney. Era um trio realmente primoroso, né? Primoroso mesmo. Você escolheu na sua opinião, um jogador de bastante destaque em nossa cidade. E qual foi a melhor seleção? Vamos falar um pouco mais do futebol, um pouco mais abrangente. E a nível de Brasil, Levi, qual foi a melhor seleção que você viu jogar? A 70. A seleção de 1970. Na sua opinião, foi o que o Brasil teve de melhor, que apresentou o melhor futebol, os melhores jogadores. Mas se nós transportássemos aquela seleção de 1970, né, que tinha muitos craques, né, Pelé, Garrincha, né, Rivelino, né, era uma seleção exemplar. Se a gente pegasse aquela seleção, eu gosto de voltar um pouco no tempo, se nós pegássemos aquela seleção para hoje, você sabe
que o futebol que era praticado lá atrás era um. Hoje o futebol é diferente. Não é? Hoje a força física, não é? Hoje há muita correria, muita força física, não é? Mas você acha que aquela seleção hoje, com todos aqueles créditos, com todos aqueles craques, ela também se manteria naquele mesmo padrão? Claro, vamos pensar. Aquela turma de 70, fosse hoje para se preparar do jeito que eles se preparam hoje, Sei. não dava para ninguém não. Não tinha ninguém para ninguém não. Essa é a minha opinião. Quem foi o melhor jogador daquela seleção? Para mim? Sim, na sua opinião. Na minha opinião, não foi todos, né? Mas a gente tem que escolher um, né? Sempre é um, né? Gerson. Ô, Levi, alguns comentaristas, claro que Pelé hoje é uma unanimidade, né? Pelo que ele fez. Eu posso dizer que eu não vi. Eu vi Pelé jogar pelo Cosmos, né? Então já era finalzinho de carreira e tal. Mas alguns comentaristas dizem que Garrincha teve uma responsabilidade muito grande para o que Pelé se tornou hoje, que o ajudou bastante. Você acha que realmente teve essa ajuda, ou porque o Pelé realmente, com ajuda ou sem ajuda, levaria o título de rei do futebol? Não, ele teve ajuda. Ele teve ajuda na Copa de 58, teve ajuda, na de 62 teve ajuda, e em 70 teve ajuda, porque ele só não poderia fazer nada, né? É verdade. Se você vê na televisão os melhores momentos, você vê que os passos que o jogador dava para ele, como ele dava para o jogador fazer gol, aquele gol que Carlos Alberto faz, né, no último jogo, ali é negócio para cinema. Cinema, né? É cinema, realmente. Mas eu quero dizer que Pelé é o nome, Pelé é o rei, mas Garrincha é diferente, né? Os estilos, né? Os estilos, né? Mas tanto ele ajudou o Brasil, como ajudou a muito jogador, fazendo aquela jogada que ele fazia, e só dava no pé e o cara completava. Era uma coisa assim extraordinária, né? Você acha que nós temos time para ser campeão dessa Copa do Catar? A seleção está pronta, é isso aí, O futebol brasileiro é esse aí, ou você acha que não? Eu vou ser franco a você, sincero. Depois que o Brasil perdeu, 7, não foi? 7. Teve aquele chororô daqueles jogadores. Você já sabia que depois que o Brasil perdeu, vai completar 4 anos, né? Eu não assisti mais jogo do Brasil, não. Não assisti mesmo, não. Aí eu não posso dizer tanto. Agora, jogadores, tem muitos jogadores, grandes jogadores, jogando fora, como aqui no Brasil tem muito jogador bom. O técnico acertar as escolhas que ele fizer. Mas vai fazer 4 anos agora. Levi ali foi um grande trauma para todos nós, né? Para o povo brasileiro, para o futebol brasileiro. Eu acho que aquele nunca vai ser apagado da nossa memória. Nem assisto amistoso, nem... Mas me diga uma coisa, já que isso lhe marcou, e marcou a todos nós, né? O que foi aquilo ali, Levi, na sua opinião? O que foi que houve ali? O que foi, da sua opinião, o que foi que aconteceu ali? Popular, sapato alto. Entraram achando que... Já ganhei, vou ganhar. E aí aconteceu... E futebol você sabe que não é isso, né? Não é isso, Futebol você sabe que não é isso, é muito mais, né? Muito mais, A seleção alemã preparada, né, também? Preparada. Pegou ele no cochilo e... Você acha que o Filipão cometeu algum equívoco como técnico? Porque me parece que a seleção veio muito para cima, com muita sede, para cima de uma Alemanha que tinha uma estrutura, né, e um time muito bem montado, uma defesa muito sólida, né? E era um time muito compacto, né? A Alemanha era um time muito compacto. E o Brasil, o Filipão peitou, né? Apostou em peitar, assim, como você disse, não, aqui é Brasil e vamos para cima. Você acha que pode ter sido isso ou não? Pode. Se você vê certo lance de Filipão, como ele está assim, triste, sabe? Perdeu a noção. É verdade. Sabe? Ele fica no ponto que o Brasil só leva um dolé e toma gol e
Sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer, pronto. Está perdido e acabou. Realmente a gente percebeu. Acontece, né? A gente percebeu que chegou um ponto que ele não tinha mais. Tinha mal o que fazer, ele ficou anestesiado. Anestesiado. E acontece, a gente, treinador, acontece que comigo já aconteceu, eu decidindo aí jogo no Pereirão e a gente perdeu o título. É verdade. Levi, como eu já antecipei, para mim é uma alegria muito grande ter lhe reencontrado, né, primeiro, porque fazia muitos anos que eu não lhe via e quando a gente foi eleito presidente, eu comecei a lembrar de todas as pessoas que ajudaram o futebol pombalense e o seu nome foi um dos que logo me acorreram, né? Eu disse, no dia que nós abrimos a TV PEC, nós traremos Levi Sena aqui para homenagear, para dizer a ele o nosso muito obrigado. Eu acho que a gente precisa dar obrigado às pessoas, entendeu? A gente precisa reconhecer as pessoas. No programa de abertura, eu lembrava de Trovão, né? Um grande preparador físico, né? Um grande preparador físico e técnico, né? Invejável, tinha uma postura elegante, né? E que Deus o levou, mas que na minha memória deixou um trabalho de muita grandeza, né? De muita grandeza. Então, assim como o Trovão, né? Como a Mauri também como técnico, né? Que também foi técnico, você também como técnico. Então, para o Pombal é uma alegria enorme estar aqui lhe entrevistando. É uma honra para a gente, na verdade. E eu gostaria apenas de lhe perguntar se ficou alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse, que eu não fiz. Né? Isso aqui é um bate-papo muito informal. Se tem alguma pergunta que você gostaria de responder também, e fique à vontade. Não tem não. Essas perguntas que você fez antes, foi excelente, eu peguei tudo, eu não tenho. Muito bem. Então, Levi, e ouvintes e internautas, né, telespectadores, torcida do Pombal, povo de Pombal, terra de Maringá. Esse nosso convite até aqui, de vários nomes, nós temos o propósito de homenagear com a medalha de honra ao mérito que o Pombal Esporte Clube mandou confeccionar. É uma medalha que ela é esculpida no próprio material da medalha, de forma propositadamente, de forma que ele não apague, que ele não se arranque, não é um adesivo. Então os dizeres dessa medalha estão impressos no próprio material, para que ela tenha a característica de se perpetuar no tempo. Então nós estamos entregando aqui em suas mãos, né, uma medalha de honra ao mérito. O Pombal Esporte Clube confere esta medalha a Levi Sena da Silva pelos seus serviços ao esporte pombalense. Então é uma singela homenagem à medalha, mas ficará para você como uma lembrança de um tempo bom que você contribuiu para o nosso esporte. Além de que essa entrevista se perpetuará no tempo, ficará nas redes sociais, publicada para o mundo inteiro, né? Registrada como um livro eletrônico e que não se apagará tão cedo. Então é com muita alegria que a gente diz obrigado em nome de toda a cidade, em nome dos desportistas, e conferimos a você com muita alegria, muita honra pelo seu trabalho essa medalha de honra ao mérito. E deixo também aqui já o espaço para as suas considerações finais. Vamos agradecer. A emoção é típica do homem, né? Vamos deixar Levi voltar à razão, porque realmente a gente se emociona, né? A gente receber homenagens não é uma coisa que acontece
dia a dia, Levi. E as pessoas têm uma memória muito fraca. As pessoas esquecem muito rapidamente do que as pessoas significaram para a nossa cidade, para o nosso esporte, para a nossa gente. E esse programa ele foi feito, esse Enquanto a Bola Não Rola, para justamente suscitar e registrar a importância, né, de tanta gente que hoje conta-se anônima, né, esquecida, não é convidado para uma entrevista, ninguém o escuta, mas que deram uma contribuição fantástica. E nós, enquanto Pombal, nós temos que visualizar no exemplo dessas pessoas, não é? Exemplo de Esdras, exemplo de Levi Sena, não é? Exemplo de Daguia como jogador de futebol feminino e outras personalidades que passaram por aqui. Então a gente não sabe de nada, ninguém sabe tudo, e a gente tem que beber na inteligência e na memória dessas personalidades. Então eu passo a palavra para Levi Sena da Silva, para que ele possa dar suas considerações finais e falar, se ele desejar se expressar sobre esse acontecimento de hoje, essa entrevista e o recebimento dessa medalha. Primeiro do que tudo, eu quero agradecer a você, ao programa Enquanto a Bola Não Rola, e ao Pombal Esporte Clube, e à sociedade do Pombal, e aos torcedores do Pombal Esporte Clube. Aqui é um troféu que a gente vai guardar para sempre. E o que você lembrou bem, mostrar para as pessoas o passado, o presente e futuro. Essa homenagem que você está fazendo a mim, eu sou muito grato. Quero agradecer a você mais uma vez. Deus possa abençoar você e também dar muita força a você na direção desse programa, desse canal e desse time que você administra e todos que participam com você. Deus dê sabedoria e eu quero Amém. dizer para você, só Deus é quem sabe a emoção que eu estou dentro de mim. Nunca recebi assim um troféu como esse. Recebi em time, a gente jogando, não era meu, era do time, era campeão, mas isso aqui é o troféu que vai marcar. Que bom. Muito obrigado e vamos continuar a vida. E a vida é essa mesmo, enquanto viver, A esperança continua. Muito bem, Levi. O nosso cameraman Ian Félix está aqui e nós vamos finalizar esse programa, né, com essa característica hoje dessa emoção de Levi Sena, né, que também a emoção é nossa e que certamente os internautas perceberão, né, e se emocionarão também com o recebimento dessa simples, singela, mas muito verdadeira, essa homenagem muito verdadeira que a gente presta a Levi Sena da Silva. Então, nosso muito obrigado e estaremos juntos, se Deus quiser, com mais uma personalidade do esporte no próximo programa Enquanto a Bola Não Rola. Valeu.